Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre a oportunidade da visitação. Você já deve ter escutado falar a respeito dos judeus, né? Eu mesmo falo muito sobre isso, que o Senhor Jesus Cristo ele veio para o povo judeu num primeiro momento, mas os judeus não receberam como o Messias enviado, o Messias prometido. E daí pode surgir algumas dúvidas. A primeira delas é, poxa, mas Jesus ele veio para salvar só o povo judeu? Na realidade não é assim. A gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A promessa para Abraão, que é da onde vem a descendência do povo hebreu ou o povo judeu, a promessa para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus nunca foi salvar só um povo, mas foi através de um povo trazer o Salvador, que ia alcançar toda a humanidade. Então havia um processo para ser cumprido. Agora, é bem verdade que esse processo ele começa a partir da nação judaica. E isso não pode ser negado. Se você observar em alguns contextos da Bíblia, você vai ver que Jesus ele estava dentro de um contexto majoritariamente judeu. E se você olhar, você vai ver textos, por exemplo, como Mateus capítulo 10, onde Jesus vai mandar os seus discípulos irem pregar em alguns lugares. E aí nós podemos perceber que uma das coisas que é dita lá, que Jesus fala é: não entrem na casa de gentios, procurem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, estava tratando de judeus. Outro texto clássico que nós podemos perceber é quando a gente olha para Mateus capítulo 15, a partir ali do versículo 22, onde tem um episódio com a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela vem e ela vai vir clamando: mestre, filho de Davi, a minha filha, ela está endemoniada, ela sofre horrivelmente e tal. E Jesus não responde palavra, ele despreza aquela mulher, por assim dizer, e ela continua insistindo. Os discípulos: mestre, despede essa mulher porque ela vem atrás de nós clamando. E ele fala: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos perceber dentro desses contextos que havia uma questão específica do Messias para a nação de Israel. Inclusive dentro desse contexto da mulher, você provavelmente já conhece a história, ela continua insistindo e aí ela fala: mestre e tal, e Jesus fala: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho, ou seja, eu não posso, isso é para a nação de Israel, isso é para os judeus, não é para você. E aquela mulher em fé, ela vai dizer: olha, eu sei, mas é lícito aos cachorrinhos comer das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus fica admirado da fé daquela mulher, ela recebe aquilo que ela desejava, porque Deus ele vai respeitar o princípio de fé que ele mesmo estabeleceu. Agora, é interessante, porque Jesus ele veio para o judeu, e aí você pode pensar assim: tá bom, Jesus veio para o judeu, mas como é que é isso? Deus fez um plano, e aí ele escondeu do judeu, para que o judeu rejeitasse e essa salvação alcançasse todo mundo? Não foi bem assim. Na verdade, os judeus tinham tudo para saber a respeito do Messias, eles tinham tudo para identificar que Jesus ele era o Messias esperado. Eles não foram pegos de surpresa. Se você olhar, existe uma profecia chamada profecia das 70 semanas de Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, tem um texto onde o anjo entrega a profecia das 70 semanas de Daniel. E para deixar bem resumido para você, a profecia diz que após o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, houveram alguns decretos, e isso já aconteceu há muito tempo atrás. Ele fala: vão ter 70 semanas de ano, ou 70 semanas, né? Que na verdade é a palavra hebraica Shabu, que pode ser 7 dias ou 7 anos. Só que quando você bate com a história, o que aconteceu, a profecia do anjo ela encaixa exatamente, se cumprindo com semanas de anos, ou seja, 70 semanas de anos ou 490 anos. E resumindo bem a história para você, se você quiser aprender mais sobre isso, você deixa aqui no comentário, a gente pode conversar sobre isso, vai ser um prazer te ensinar a respeito dessas verdades. Mas basicamente o anjo diz o seguinte: se você pegar uma versão da Bíblia mais nova, mais atualizada, você vai ver que ela já não fala 70 semanas, ela vai dizer 490 anos, ela vai ser mais literal nesse sentido. Mas é interessante porque o anjo ele fala basicamente: olha, desde que sair a ordem para restaurar Jerusalém, vão passar 483 anos, e aí vai vir um ungido, um Messias, e ele vai ser morto. E ele vai falar depois sobre uma última semana, ou mais 7 anos que vão ser estabelecidos para completar
todas as profecias. E de fato nós cremos que esses 483 anos eles se cumpriram. Se você bater com a história, vai dar exatamente na época que Jesus estava sobre a terra. Tanto é que você vê pessoas lá na Bíblia, lá no livro de Lucas, no início do livro de Lucas, falando sobre Ana, sobre Simeão, pessoas que viram o menino e reconheceram que ele era o Messias. Então, as autoridades, os rabis, os mestres daquela época, eles tinham tudo para saber que estava na época do Messias chegar. E não só isso, havia também uma tradição judaica. Flávio Joséfo, ele fala um pouco sobre isso, algumas crenças que existiam algumas coisas que só o Messias poderia fazer. Seriam os sinais messiânicos ou os milagres messiânicos. Você sabia que a cura de lepra é uma coisa que nunca tinha acontecido na história de Israel? Você vai olhar e vai falar assim, não, mas teve sim, teve lá aquele episódio de Miriam e teve aquele episódio também de Naamã. Só que Miriam, ela teve a lepra, ela foi curada, isso foi antes da lei ser completada. A lei foi entregue a Moisés, ou a revelação da lei, o mandamento de Deus foi liberado naquela época, então ainda não havia sido completada. Da mesma forma, Naamã não era judeu, ele era um comandante sírio. Então não havia por que se atentar para um detalhe, que a lei diz que quando alguém for purificado de lepra, ele deveria oferecer lá determinado sacrifício diante do sacerdote. Agora, olha que interessante. A lei dizia isso, mas ninguém havia sido curado de lepra ainda. Então havia uma expectativa no meio dos judeus que quando alguém curasse de lepra, isso poderia ser um indicador de que aquela pessoa seria o Messias. Era conhecido como um sinal, um milagre messiânico. E Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez foi curar um leproso. Então as pessoas ficaram de olho em Jesus, os judeus ficaram de olho em Jesus. Uma série de fatos ele vai suceder. Flávio José fala sobre as fases para observar se alguém era o Messias. Existia a fase de observação, existia a fase de inquirição, e você vê que a fase de observação, segundo alguns historiadores falam, era uma fase onde só iria se observar, não iria ser falado nada. Já a fase de inquirição é uma fase onde iriam ser feitos questionamentos. Agora, quando você olha para Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, tem um episódio bem conhecido, aquele episódio onde o homem vai ser descido pelo telhado, ele vai ser curado, aquele paralítico. A Bíblia diz em Lucas 5,17 que haviam mestres de todas as aldeias de Jerusalém, da Judéia, das sinagogas. Por que isso? Porque estava todo mundo de olho em Jesus. Jesus já havia curado o leproso, então estava todo mundo de orelha em pé, ficando ligado, dizendo, será que esse é o Messias esperado? Será que esse é o Messias prometido? Agora, é interessante que dentro daquele contexto, Jesus ele continua se manifestando, realizando coisas. Inclusive, esse texto ele se torna mais atrativo e interessante para a gente olhar ainda, quando você para analisar que Jesus cura aquele homem e os fariseus eles ficam pensando, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode. Agora a Bíblia diz que eles arrazoavam isso, eles não falavam nada. Provavelmente estavam no que os historiadores chamam de fase da observação. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele disse, o que é mais fácil dizer? Seja curado ou está perdoado os seus pecados. Então são coisas que nós percebemos. Agora depois os fariseus vão começar a questionar Jesus. É a fase da inquirição. E uma série de eventos vai suceder. Até que eles vão declarar que Jesus está expulsando demônios por Beelzebu, lá em Mateus no capítulo 12. E ali começa um processo de rejeição. Em Mateus capítulo 13, Jesus começa a falar por parábola. As pessoas falam assim geralmente, não, porque a parábola é algo que você fala para as pessoas entenderem melhor. Não, se você ler o texto, você vai ver que a parábola era algo utilizado para que as pessoas realmente não entendessem. Então, o processo de rejeição de Israel foi algo que foi amadurecendo até chegar à sua fase final. Eles crucificaram Jesus e mesmo após Jesus ter ressuscitado, eles continuaram negando que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. Os fariseus pagaram os soldados para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Estevão foi apedrejado na sinagoga porque ele estava declarando que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido, que havia sido assassinado. Agora, quando a gente olha para tudo isso, uma coisa que eu gosto de frisar e achar interessante, por isso eu quis começar esse vídeo falando sobre a oportunidade da visitação, é que o Messias prometido, ele foi prometido em todo o Velho Testamento.
Toda a velha aliança fala acerca dele. Quando ele esteve diante daquelas pessoas, diante do povo judeu, eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Muito em parte por causa do orgulho. Quando Jesus realizava algumas coisas, o povo queria, ele falava, olha, não é esse o filho de Davi. Quando eles diziam isso, o que eles estavam dizendo? Não é esse o Messias prometido, mas os líderes, movidos de orgulho, movidos de soberba, eles simplesmente diziam ao contrário, e eles não só fizeram isso, mas eles inflamaram todo o povo a negar que Jesus era o Messias e desejar que ele fosse crucificado. E isso é um alerta para nós nos dias de hoje. Nós precisamos ficar atento por conta de alguns contextos. Primeiro, sabe, existem oportunidades da parte de Deus que às vezes está diante dos seus olhos e nós não enxergamos. Às vezes você olha para determinado problema ou circunstância na sua vida e você acha que aquilo é a pior coisa do mundo, mas na verdade aquilo é uma grande oportunidade de você vencer, se tornar mais que vencedor naquela situação, e aquilo pode ser o trampolim para você alcançar o sucesso que você tanto deseja. Líderes movidos de orgulho ou movidos de soberba barram o potencial de Deus de ocorrer em determinadas situações. Nós temos que estar muito atentos para não nos comportarmos como o povo judeu, que por causa do orgulho, por causa da soberba, não estavam atentos e perderam a oportunidade da visitação. E quanto mais se formos falar sobre o arrebatamento, Jesus está voltando a um grande avivamento que Deus tem derramado sobre a igreja. Deus está nos chamando a ministrar a palavra, a andar em milagres, em prodígios, em sinais, em alcançar os perdidos. E será que nós estamos atentos para essa grande oportunidade que temos recebido? O apóstolo Paulo fala que como igreja, lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, nós não seremos pegos de surpresa. Ele fala, ei, o arrebatamento está chegando, a tribulação vai pegar o mundo de surpresa, mas não nós. Nós somos filhos da luz e filhos do dia, não vamos ser pegos de surpresa. Mas ele diz também, portanto agora, vigie e fique sóbrio. Então nós somos chamados a ficar atentos para a oportunidade da visitação. Jesus está voltando, nós somos chamados a vigiar, a ficar sóbrio e andar, ser igreja da maneira como Deus projetou que nós fôssemos. Então medite nessas coisas e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.